eu investiria R$ 2.000 se eu tivesse começando a investir hoje? Ou se eu já investisse, se eu já tivesse uma carteira de investimentos e chegou ali um dinheiro extra, um dinheiro que eu não estava esperando, pum, caiu. R$ 2.000 na minha conta hoje, como que eu iria investir esses R$ 2.000? Fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu vou te dar o exato passo a passo do que eu faria com esse dinheiro. E ó, dá para fazer bastante coisa. E o melhor, dá para transformar esses R$ 2.000 em muito mais dinheiro, certo? Antes da gente começar, eu já preciso te dar um aviso importante. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo aqui, o objetivo dele é te dar conhecimento sobre investimentos. De forma alguma eu estou falando ou para você investir ou para você não investir em algo. Eu estou compartilhando aqui a minha visão sobre os investimentos para te dar conhecimento e você se tornar um investidor melhor e você tomar as suas decisões também. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Lopes e eu ajudo pessoas comuns, pessoas normais como eu, como você, a investir por conta própria, investir com segurança para construir patrimônio, investindo em ações, em fundos imobiliários e em algumas coisas que eu vou contar aqui nesse vídeo para vocês, para receber dividendos e um dia até viver de renda, viver da renda desses dividendos. Então, sem enrolação, vamos começar. Como eu investiria esses R$ 2.000 hoje? E ó, esse hoje faz sentido para hoje mesmo, que é o momento que você está vendo esse vídeo, faz sentido para o passado e vai continuar fazendo sentido no futuro. Porque o que eu vou compartilhar aqui com vocês é uma estratégia de investimento que ela é atemporal. Isso quer dizer, funciona há anos e vai continuar funcionando nos próximos anos. Importante também, serve para quem está começando do zero e recebeu esse dinheiro para começar e também para quem já investe e recebeu um dinheiro extra, caiu o 13º, vendeu um negócio, alguma coisa e vai usar esse dinheiro para investir. Então, é uma estratégia atemporal e serve para quem está começando e para quem já investe. Beleza? Bom, no mundo dos investimentos, para a gente ter sucesso com os nossos investimentos, e quando eu falo ter sucesso, é para que o nosso patrimônio na bolsa vá crescendo, para que a gente receba mais dividendo todos os meses, para a gente alcançar um dia a independência financeira, que é viver com a renda dos nossos dividendos, existem algumas regras, alguns pilares que a gente é obrigado a seguir. E ó, é igual o pilar de uma construção, tá? O pilar de uma casa, o pilar de um prédio. Não dá para construir uma casa ou um prédio ou qualquer coisa sem pilar. E esse pilar tem que ser um pilar sólido e não é também só um pilar, são vários pilares. E o pilar do mundo dos investimentos, que na minha opinião é o mais importante para a gente ter sucesso nos investimentos, é o pilar da diversificação. A diversificação, ela é responsável por duas coisas: por aumentar a segurança da sua carteira, e isso é extremamente importante, e também por aumentar a rentabilidade da nossa carteira. Quem começa a investir e não segue o princípio da diversificação, em algum momento vai se dar mal. E eu vou falar agora alguns tipos de diversificação. Porque você deve ver aqui no YouTube ou nas outras redes sociais algumas pessoas que defendem só um tipo de investimento. Ah, eu só invisto em ações, fundos imobiliários é ruim, investir nos Estados Unidos é ruim, investir em Bitcoin é ruim. Outra pessoa que defende investir nos Estados Unidos e fala que todo o resto é ruim. Na minha visão, isso não faz o menor sentido, porque você vai perder um dos tipos de diversificação. Por exemplo, tem a diversificação entre países. Você pode investir no Brasil e nos Estados Unidos. Tem momentos que o Brasil, a bolsa do Brasil, tá subindo, tá bombando. É difícil, né? Porque o nosso país é um desafio, né? O cenário político e econômico aqui é difícil. Mas tem momentos, sim, que os Estados Unidos não está tão bem e a bolsa no Brasil está subindo um monte. Tem momentos que acontece o contrário. O Brasil não está indo muito bem e a nossa bolsa lá nos Estados Unidos está subindo pra caramba. Então, se eu tenho essa diversificação, um pouco aqui e um pouco lá nos Estados Unidos, de alguma forma eu vou estar ganhando. É muito raro as duas estarem indo para o mesmo lado, as duas estarem subindo ao mesmo tempo ou as duas estarem caindo ao mesmo tempo. Então, esse já é um tipo de diversificação. Outra coisa, a gente tem a diversificação entre ativos. A gente tem, por exemplo, eu vou investir, colocar na minha carteira de investimentos ações e fundos imobiliários. Como eu falei agora, tem gente que defende, não, eu não invisto em fundo imobiliário porque fundo imobiliário é ruim, só ações. Tem momentos que as ações
elas estão performando melhor do que os fundos imobiliários. E tem momento que isso se inverte também. Como nem eu, nem você, a gente tem o poder de prever o futuro do que vai acontecer, a gente tem que usar esse princípio, a gente tem que aplicar esse princípio da diversificação. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000 para investir, eu vou colocar uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários. As ações podem subir, os fundos imobiliários cair e ainda assim eu vou ganhar. Muito diferente de que se eu coloco tudo em um só e fico refém daquele tipo de investimento. E eu sei que você deve ver também muita gente falar uma outra coisa que eu não concordo, que é de você apostar todas as suas fichas em algo. Olha só, às vezes você vai lá e aplica o princípio da diversificação. Eu vou colocar R$ 500 em ações e 500 em fundos imobiliários. E de repente, os fundos imobiliários começam a se valorizar absurdamente, começam a crescer muito. E você vê aqueles R$ 500 virando 520, 550, 600. E aí você olha para sua carteira de ações, os 500 viraram 450. Você fala, putz, tá vendo? Eu deveria ter colocado tudo em fundos imobiliários. Só que a gente não tem como saber o que vai acontecer. A gente sempre vai se arrepender, tá? Existe uma frase famosa que fala assim, olha, o investidor, ele é um eterno arrependido. Se a gente aplica R$ 500 e as ações sobem, a gente reclama e se arrepende e fala, deveria ter investido mais. Se a gente investe 500 e as ações caem, a gente se arrepende e fala, deveria ter investido menos, não deveria ter investido tudo aí. É normal. Então, como a gente não tem e ninguém tem a habilidade de prever o futuro, a gente precisa aplicar o princípio da diversificação. E até agora eu só dei aqui os exemplos da renda variável, mas a gente também tem a diversificação entre a renda fixa e a renda variável, que também é importante. Então, pensando nisso e fazer esses R$ 2.000 se multiplicarem muito nos próximos anos, eu investiria da seguinte forma. Eu vou compartilhar agora quantos reais eu colocaria em cada uma dessas classes de ativos, como que seria a minha diversificação e tudo, beleza? Primeiro, eu colocaria R$ 400 na renda fixa. Qual renda fixa? Eu colocaria no Tesouro Direto. Tesouro Direto, você pega lá um Tesouro Selic 2027, 2029, ele vai render um pouquinho, o dinheiro está totalmente seguro, você vai ganhar um pouquinho e se você quiser usar aquele dinheiro, você pode apertar um botão e ele vem para sua conta no mesmo dia. Isso quer dizer, ele tem liquidez diária. Você aperta um botão, ele está lá na sua conta e não corre o risco de você ter colocado R$ 400 e quando você quiser sacar, ter um valor menor do que isso, porque é renda fixa, ela só vai subir. Bem pouquinho? Sim, bem pouquinho, mas ela vai sempre subir. Então ali é uma reserva de segurança para gente, tá bom? Os outros R$ 400 eu colocaria em fundos imobiliários. Eu montaria uma carteira com esse valor de 2 ou 3 bons fundos imobiliários. Talvez 2 fundos de tijolo, que são mais seguros, e um fundo imobiliário de papel, porque o papel tem um pouco mais de risco, mas paga um aluguel um pouquinho mais alto. Eu escolheria um bom fundo de papel e 2 bons fundos imobiliários e colocaria esses R$ 400. Para quê? Esses R$ 400 vão começar a gerar renda mensal. Todos os meses eu vou receber um aluguel desses fundos imobiliários. E é óbvio que se eu investir R$ 400, o aluguel que eu vou receber hoje é um aluguel muito pequenininho. Mas está tudo bem, é o começo. Eu costumo dizer que esses primeiros que a gente começa a receber um aluguel pequenininho, eles são as sementes. Até porque, qual é o objetivo? Você vai investir esses R$ 2.000 e depois você vai continuar investindo todos os meses. Mesmo que não seja R$ 2.000, pode ser que seja 300, 400, 500, enfim, o valor da realidade de cada um. E esses dividendos que você vai receber, esses dividendos, aluguéis dos fundos imobiliários, eles vão ajudar o seu aporte a ser cada vez maior. Então, são sementes que você vai receber hoje, mas essas sementes, elas vão virar umas árvores bem grandes no longo prazo, beleza? Então, R$ 400 em renda fixa, R$ 400 em fundos imobiliários para gerar renda mensal e ainda tem a valorização de longo prazo, tá? A gente espera, normalmente no longo prazo, uma valorização ali em torno de 10% ao ano dos fundos imobiliários. Por que 10% ao ano? Porque é mais ou menos o que se valoriza um imóvel.
tá? Então, os fundos imobiliários são imóveis mesmo. Então, a tendência é que tenha essa valorização também. Os outros R$ 400, ou mais R$ 400, já foi 800, agora eu vou usar mais 400. Eu colocaria numa carteira de ações, com 3 ou 4 ações. E também aplicaria o princípio da diversificação. Se eu colocar 3 ações, eu posso colocar nos 3 setores perenes. Por exemplo, banco, setor de energia e o setor de saneamento. Se eu quiser colocar 4 ações, eu acho que entre 3 e 4 é o número ideal para você começar essa carteira. Ainda você pode escolher uma outra empresa que não seja do setor perene, mas que seja uma boa empresa. E as boas empresas, elas vão pagar dividendos também para a gente, não todos os meses, como os fundos imobiliários, a cada 3, 4, 6 ou uma vez por ano, depende da política de distribuição de dividendos da empresa, mas você vai receber dividendos periodicamente. E esses dividendos também vão te ajudar a aumentar o seu valor de aporte. Antes de falar sobre o que eu faria com os últimos R$ 800, eu quero te falar aqui sobre o livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse livro aqui que fala tudo sobre investimento no Brasil, na Bolsa de Valores, em ações e fundos imobiliários. Esse livro aqui, você pode receber um exemplar aí na sua casa com frete 100% grátis. São 169 páginas do iniciante ao avançado. Serve para quem nunca investiu na vida, não sabe nem como começar. Esse livro aqui vai te ajudar. Serve para quem já investe e quer melhorar o seu conhecimento sobre investimentos e principalmente melhorar os seus resultados. Esse livro vai te ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você aproveitar, que a gente tem agora a condição de frete 100% grátis. Então você compra, esse livro chega aí bonitão na sua casa, beleza? Então vamos lá, os últimos R$ 800, o que eu faria? Se eu já fiz uma diversificação aí, né? Renda fixa, fundos imobiliários, ações, o que falta aqui pra gente? Investir nos Estados Unidos. Poxa, a gente tem também que ter uma parte do nosso patrimônio diversificado. Gente, eu amo o Brasil, é aqui que é o país onde eu nasci, é o país onde eu vivo, mas o Brasil tem muitos problemas. A gente tem um sério risco, Brasil, de ter os nossos investimentos todos aqui. E se a gente pode investir nos Estados Unidos sem precisar falar inglês? A gente pode investir nos Estados Unidos com valores pequenos. Eu coloquei aqui R$ 800 para investir nos Estados Unidos, mas se eu quiser começar a investir com R$ 50, eu posso começar a investir com R$ 50 nos Estados Unidos também. E aí eu vou aproveitar e vou investir na moeda mais forte do mundo, que é o dólar, e ainda eu vou ter acesso às maiores e melhores empresas do mundo. Eu vou poder investir, por exemplo, no Google, na Apple, na Amazon, no McDonald's, enfim. Eu vou conseguir investir nas maiores e melhores empresas do mundo. E eu posso ganhar 2 vezes lá. Eu ganho com a valorização do dólar. Por exemplo, R$ que eu mandei hoje para lá, eu vou converter isso para dólar. Quando eu converto para dólar, eu começo a investir. Se daqui a um ano eu quiser vender, muito provavelmente, esses R$ 800 que eu transformei em dólar, quando eu fizer esse câmbio de volta, vai ter mais do que R$ 800. Por quê? O dólar, a tendência dele é sempre continuar subindo e se valorizando mais frente ao real, que é um grande desafio aqui a nossa moeda. E ainda vou ganhar com a valorização dos ativos, investindo em boas empresas. Então, lá nos Estados Unidos, eu levaria esses R$ 800 e eu dividiria em 2 tipos de ativos. R$ 400 eu transformaria em dólar e investiria nas ações dos Estados Unidos, que são as stocks, e os outros R$ 400 que eu transformaria em dólar, eu investiria em ETFs. Para quem não sabe muito bem o que é ETFs, de forma bem simples e direta, o ETF é como se fosse uma cesta de ativos. Eu compro como uma ação, mas eu não estou comprando só uma empresa. Eu estou comprando uma cesta com muitas ações dentro, com muitas empresas dentro. E a gente consegue escolher. Tem ótimos ETFs. Tem ETFs ruins? Tem alguns ETFs que são... Tem muitos ETFs, na verdade, que são ruins. Mas tem muitos ETFs bons. E a gente tem que ter uma parte da nossa carteira diversificada em ETFs também. Com essa carteira, com essa diversificação, você vai chegar muito longe. Só que, para você ter os melhores resultados, você vai passar um tempo aí, reinvestindo os seus dividendos e tirando mais um pouquinho todos os meses do bolso. Tem muita gente que fala assim, se eu começar a investir R$ 100, todo mês eu vou ter que investir R$ 100? Não, você investe quanto você tiver. Às vezes no mês você tem 500, no outro mês você tem 1.000, no outro mês você tem 600. Você vai investir de acordo com a sua programação, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu bolso. E por algum tempo você vai passar reinvestindo os dividendos, tá?
E isso, mesmo que seja um pouquinho por mês mais os dividendos, no longo prazo, isso faz toda a diferença. Você que já me acompanha sabe, né? Eu não estou falando que você vai transformar esses R$ 2.000 em 2 milhões rápido. Você vai levar alguns anos para você fazer isso. É impossível? Não, é totalmente possível. Muita gente acha que isso é impossível. Só que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter paciência, a gente precisa saber investir nos ativos certos, reinvestir os dividendos e levar isso como um grande projeto de vida para os próximos 10, 15, 20 anos. Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, mas se você repetir essa estratégia todos os meses, vai acontecer, e isso é garantido. Certo, senhoras e senhores? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, escreve aqui nos comentários a sua pergunta que eu respondo. E dependendo da pergunta, dá pra gente até trazer o conteúdo para fazer um outro vídeo respondendo a sua pergunta. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana a gente posta 2 vídeos aqui para te ajudar a investir melhor. Certo? Então, senhoras e senhores, foi um prazer e até o próximo vídeo.